Estamos ministrando uma série de mensagens, como os irmãos sabem, embora tenhamos saltado, pulado um domingo. No domingo passado nós ministramos uma outra palavra, mas damos continuidade às 7 festas de Israel, a realidade de Cristo e a igreja. E então queremos hoje ministrar a segunda mensagem da festa da expiação. Falamos sobre a Páscoa, falamos sobre pães ázimos, falamos sobre as primícias, falamos sobre Pentecostes, sobre trombetas. Agora chegamos na expiação, ok? A segunda mensagem acerca da expiação. E aqui em Romanos capítulo 11, 25 ao 32, diz assim. Leia na sua Bíblia, acompanhe direitinho aí. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. 2 pontos. Qual é o mistério que o apóstolo Paulo diz que não quer que nós ignoremos? Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém? Amados, esse é um dos pontos da escatologia bíblica, das mais complexas, né? Há muitas linhas que são dissonantes entre si e, enfim, apesar que eu particularmente, né, na minha simplicidade, na minha pequenez, eu não consigo ver nenhuma dificuldade naquilo que a Bíblia tão claramente coloca diante de nós, que é acerca do destino do povo de Israel. Tanto é que, se os irmãos lerem no capítulo 11, logo lá no início tem um título: O futuro de Israel. Muito bem colocado, porque o apóstolo Paulo, ele traz aqui um suposto questionamento, perguntando: e o que será então do povo de Israel? O que será então da nação de Israel? E aqui então que ele vai colocar que Deus, dentro da sua economia, entenda-se economia no sentido do plano que o Senhor Deus elaborou antes da fundação do mundo, Deus então, ele tem um plano específico para tratar com a nação de Israel. Alguém pergunta: pastor, mas o que isso tem a ver com a festa da expiação? É que quando você lê Levítico capítulo 23, ou mesmo Levítico capítulo 16, porque são os 2 lugares que tratam com maior detalhes acerca da expiação, nós veremos que o dia da expiação era o dia do perdão. Era o dia do perdão. O dia em que todo o povo de Israel, eles subiam, onde quer que eles estivessem, eles saíam de suas casas, dos lugares onde moravam, iam ao templo, onde ali então eles iriam comparecer diante de Deus para receber o perdão dos seus pecados. Basta que você leia então Hebreus capítulo 10, que é um capítulo central nesse sentido, porque explica que ano após ano os hebreus faziam recordação dos seus pecados. Ora, por que diz que fazia recordação dos pecados ano após ano? Ora, é porque eles iam nesse dia da expiação, era o dia do perdão, era o dia em que eles deveriam quebrantar suas almas, humilhar suas almas, jejuar, entristecer-se por causa dos pecados e buscar em Deus esse perdão. Só que eles o faziam mediante o sacrifício de animais, conforme o rito exigia, conforme as sombras e figuras exigiam. Eles levavam lá 2 bodes, daqui a pouco eu vou dizer para os irmãos melhor como acontecia esse rito.
de maneira que a Escritura diz que sangue de touros e de bodes não pode remover pecados. Então aquela festa da expiação, aquele dia do perdão, que era feito baseado em sangue de animais, apenas representava a obra redentora que Jesus Cristo haveria de fazer em realidade, sendo Jesus a oferta por excelência, o sacrifício perfeito, de maneira que somente a morte de Cristo, de fato e de verdade, é capaz, é suficiente para libertar o homem de todos os seus pecados, perdoando-lhe não somente os pecados, mas purificando a sua consciência, uma vez que na festa da expiação estar ali bem implicado o significado da morte de Jesus Cristo. Imagine você que o povo de Israel ia ao templo e eles tinham que levar 2 bodes. É assim que o Senhor determinou que se fizesse a festa da expiação, que se celebrasse esse dia do perdão, mas não era celebração com cânticos, com alegria, era o contrário, era com tristeza, era com temor, era como aqueles que reconheciam profundamente a sua condição pecaminosa, e então eles iam a Deus para que Deus pudesse liberar o seu perdão. Nesse dia da expiação, acontecia uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava um daqueles bodes e sacrificava sobre o altar. O sangue daquele bode sacrificado deveria ser levado a Deus para dentro do Santo dos Santos. Então imagine que agora o sumo sacerdote pegava aquele sangue e ele tinha que passar pelo santo lugar, e então ele tinha que passar além do véu para dentro do Santo dos Santos, onde Deus se encontrava, e ali oferecer a Deus o sangue daquele animal que fora sacrificado. Com respeito ao segundo bode, é dito então que o sumo sacerdote tinha que colocar as mãos sobre aquele bode que estava vivo, confessar na sua cabeça os pecados de todo o povo, aqueles que estavam contritos, que estavam ali pedindo a Deus o perdão, e agora alguém designado pegaria aquele bode vivo e o levaria por uma cordinha puxando até um deserto, até um penhasco bem distante, de modo que ele não pudesse retornar. E ali então é dito que aquele bode, ele levaria as iniquidades do povo de Israel. Então nós temos aqui 2 bodes que na verdade falam dos aspectos do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo Jesus. Quando nós lemos Isaías 53, o que é que nós encontramos lá? Isaías dizendo: Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si os nossos pecados. Portanto, aquele bode que ia andando, levando, representa Cristo, que tomando sobre si os pecados de todos nós, agora ele levava aquele pecado para fora de Jerusalém, levava para distante, de maneira que significa o fato de que Deus, ele não mais se lembra dos seus pecados. Uma vez que você recebe de Deus o seu perdão, o pecado seu não está mais com você. Ele foi levado para longe. Ele foi tirado, ele foi levado por Cristo Jesus, ao passo que aquele que era sacrificado é a oferta pelo pagamento da culpa daquele pecado. Jesus, enquanto aquela oferta, então agora ele morria, aquela morte sacrificial, aquela morte substitutiva no lugar do pecador. E aqui está o ponto, um dos pontos centrais do Evangelho, porque muitos creem ou dizem crer em Jesus Cristo. Se você andar por aí perguntando, até mesmo para aqueles que têm outras religiões que não o cristianismo, eles dirão: não, eu creio em Jesus Cristo. Porque Jesus se tornou uma figura histórica e uma figura religiosa. E as pessoas dizem acreditar em Jesus Cristo. Mas quando você começa a questioná-la, perguntando se ela crê que a obra de Cristo Jesus, a sua morte na cruz do Calvário, é uma morte sacrificial, ele foi ali um sacrifício, ele não foi um Marte, ele foi mais do que um Marte, ele foi uma oferta
pelo pecado dos pecadores, ele sofreu uma morte no lugar do pecador, como que aquela morte é uma morte vicária, é uma morte que redime, é uma morte que perdoa, é uma morte que nos livra e nos liberta completamente de toda culpa do pecado. É nesse ponto em que muitos falam, não, eu não posso crer dessa maneira. Eles dizem, eu creio que Cristo foi um grande homem, foi um iluminado, ele foi um homem que nos deixou um exemplo de vida, de como viver, de como proceder, de como tratar as pessoas, de como se relacionar com as pessoas. E muitos não conseguem ver que a morte de Cristo era, na verdade, ali uma ação divina como cumprimento de uma promessa que Deus fez desde a queda do homem, que da mulher nasceria um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. O que foi então a morte de Cristo? Senão a vitória, primeiramente, sobre o maligno. A morte de Cristo é a vitória sobre Satanás. E então é a vitória sobre o pecado. Querem ver algo rapidamente? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Veja então o versículo 3 que diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então o pecado ele foi condenado. Quando Cristo morria na cruz, ele estava condenando o pecado, enquanto a força que age no homem, essa força de rebelião, para então todo aquele que crer nele, agora tendo a Cristo ressuscitado como um advogado nos céus, tem a certeza e a garantia de que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Cristo é essa redenção, é aquilo que o rito da expiação do Antigo Testamento profetizava. Tanto é interessante que você não vai encontrar no Novo Testamento a expressão, a palavra expiação. Essa palavra não existe no Novo Testamento, ela só existe no Antigo Testamento. A palavra que vai ocupar o lugar da expiação no Novo é a palavra reconciliação. Ou seja, a reconciliação no sentido de que o homem caído é um homem cheio de culpa, um homem cheio de pecado, de maneira que quando então ele recebe o sacrifício de Cristo, tendo ciência de que aquela morte de Cristo era Cristo levando sobre si os nossos pecados e sofrendo a penalidade em nosso lugar, neste momento, nós então somos reconciliados com Deus. O Senhor Deus, Ele te perdoa os pecados e Ele te perdoa todos os pecados em razão desse perdão pleno, desse perdão eterno. Lá está em Romanos capítulo 5, versículo 1, temos paz com Deus. Ter paz com Deus é ter uma consciência limpa e uma consciência tranquila de que você não mais será condenado. Diferentemente da própria religião cristã evangélica, ou mesmo romana, como se vê, que as pessoas andam cheias de culpas. As pessoas, mesmo ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra, indo para o culto, indo para a missa, são pessoas que são carregadas de culpa. Isso porque prega-se por aí um evangelho de acusação, né? Cuidado, você está fazendo, você fez. E a pessoa então fica ali tentando viver uma vida de santidade, não consegue viver uma vida de santidade, porque diariamente, constantemente, vai tropeçando nos seus próprios erros, e vai caindo, e vai errando, erra em relação aos pais, erra em relação à esposa, em relação ao marido, em relação à carne pecaminosa, ao mundo, ao diabo, a todas as coisas, e então a pessoa fica ali acusada, condenada. De manhã, acorda salvo, porque estava dormindo, não estava pecando. Teoricamente, não estava pecando. Pediu perdão na noite anterior, se lavou ali, ficou purificado, aí dormiu, aí não pecou porque estava dormindo, acordou, salvo. Mas quando dá meio-dia, já está condenado.
E quando dá de noite, chega em casa acusado, condenado, esfarrapado, destruído. E aí assim, é como uma roda gigante, né? Ora salvo, ora perdido. Ora salvo, ora perdido. Isso por causa de quê? Tudo isso porque não compreendeu a morte redentora de Cristo, que nos concede reconciliação com Deus. No caso dos hebreus do Antigo Testamento, quando ali o sumo sacerdote entrava com aquele sangue dentro do Santo dos Santos, eles não tinham certeza se Deus aceitaria aquele sacrifício. Eles não tinham certeza, porque se qualquer um deles, ou mesmo o sumo sacerdote, tivesse algum pecado não confessado, quando ele entrasse lá dentro, ele morreria, porque ele teria entrado com algum pecado que não tinha sido confessado. Então pensa numa tensão. O dia do perdão, o dia da expiação, era um dia de muito medo. Era um dia de muito temor. Eles ficavam lá, ali, pedindo a Deus que, em nome de Jesus, que Deus tivesse misericórdia e que não morresse. Tanto é que se fala de uns sinos que o sumo sacerdote levava nas orlas das vestes e uma corda amarrada pelo pé. Isso porque enquanto ele estivesse lá vivo, estaria andando, oferecendo, aí o pessoal podia ouvir o barulhinho dos sinos batendo, né? Não, ele está vivo, porque o sino está batendo, é porque ele está andando, está movimentando. Mas se de repente o sininho parasse de bater, o que aconteceu? Esperar um pouquinho, vai ver que ele está orando. Aí daqui a pouco ouvia, silêncio total. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, nenhum barulho. Gritava, ô, Anás, você está aí dentro, Anás? Se bem que ele deveria ter morrido mesmo, né? Mas não morreu. Não, aí aquele silêncio todo. Aí eles pegavam, puxavam pela corda, porque aquele sumo sacerdote teria morrido lá dentro, em razão de algum pecado não confessado. Agora imagine quando ele voltava, a alegria do povo, feliz. Não, Deus aceitou o sacrifício e então o povo recebeu o perdão de Cristo. Melhor, o perdão da parte de Deus. De modo que quando então chegamos no Novo Testamento, Cristo, ele é ali tanto a oferta pelo pecado, como ele próprio é o sumo sacerdote, que agora volta em ressurreição ao Pai, levando o seu próprio sangue como oferta a Deus, para oferecer a Deus. Por isso no livro de Hebreus, no capítulo 10, diz assim, olha, entremos, portanto, com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele diz, entramos confiadamente, entramos com ousadia, entramos com confiança. Ou seja, uma vez que nós temos um sacrifício perfeito, não há por que temer, não há por que você duvidar dessa obra de redenção, dessa obra de salvação, desse perdão. Todos os que creem em Jesus Cristo podem desfrutar de uma consciência tranquila, sabendo que o Senhor te deu o perdão. Perdão. Portanto, você não precisa levar nenhuma culpa, mesmo quando você errar. E você vai errar. Você vai errar não somente uma, nem duas, nem três. Você vai errar muitas vezes ainda. Mesmo quando você errar, você vai se lembrar de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz, olha, se você pecar, lembre-se, você tem um advogado junto ao Pai Celestial. Ele está lá como a oferta por esse pecado que você cometeu. Ele não morreu somente pelos pecados do passado. Não, ele também morreu pelo pecado do presente e mesmo os pecados do futuro. Todos os pecados. Ele é a oferta. E ele está ao lado do Pai como um sumo sacerdote, oferecendo-se a si mesmo e apresentando-se a si mesmo diariamente por você. Então não tem por que você levar a culpa. Errou. Você saberá que errou, porque o Espírito Santo, ele vai te iluminar, ele vai te mostrar que aquela situação, aquela palavra, aquele comportamento, aquele procedimento não está de acordo com o Evangelho,
que aquilo fere a santidade de Deus, aquilo fere a justiça de Deus, e então você vai dizer: Senhor, olha, Pai, eu confesso diante de Ti que eu errei. Eu confesso. Porque a Bíblia diz: se confessardes os vossos pecados. Ou seja, você não deve pedir a Ele que Ele te perdoe. Você deve dizer a Ele que você errou. Porque o perdão já nos foi dado. Ele já está dado, você já foi perdoado de todos os pecados. Agora basta que você confesse: Senhor, eu errei, eu fiz isso, fiz algo, falei algo, procedi de tal maneira. Porque o confessar significa você concordar com a justiça de Deus, concordar com a santidade de Deus. Então você confessa ali o seu pecado, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, purifica a sua consciência da culpa, do pecado, de qualquer outra coisa, de todo o pecado. E você então não precisa andar acusado, não precisa andar cabisbaixo. Um grande problema que nós enfrentamos enquanto cristãos por muito tempo, e eu me recordo muito bem disso da minha infância, é a questão da acusação. Dia de ceia era dia de acusação. Quem lembra disso? Só podia participar quem estivesse em condições. Em condições. De maneira que muitas igrejas, até mesmo hoje em dia, na hora que vai começar a ceia, eles fecham as portas, porque o pecador não pode participar. Só os santos, né? Aí a pessoa ficava lá dentro, lá daquele lugar de reuniões, ali ele ficava ali culpado. Passava o pão e ele não pegava. Isso quando o irmão passava o pão. Quando via o irmão, já saía de perto dele, porque aquele irmão não é digno de comer o pão. Pastor, mas a Bíblia não diz que aquele que come, bebe indignamente é réu do corpo de Cristo? Diz, está lá em 1 Coríntios capítulo 11. Mas o que significa comer indignamente? Lá no texto, significa você participar de um pão que na sua plenitude representa todo o povo de Deus, e ao mesmo tempo que você participa daquele pão, você não reconhece o povo de Deus enquanto o povo de Deus, enquanto o corpo de Cristo. Ou seja, você come com um fingimento dentro de você, porque se aquele pão, ele representa o corpo, quando você come daquele pão, você está dizendo: eu sou um com o corpo. Mas se eu desprezo o corpo, por que eu estou comendo e participando deste corpo? Então isso é indignamente, porque tratando-se dos pecados, não há um digno sequer. Todos nós, em natureza, somos indignos. Todos nós, na nossa prática diária, somos indignos. Agora, todos nós, pelo sangue de Cristo, nos tornamos dignos. Nós nos tornamos dignos daquele pão e daquele vinho, porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então hoje nós, este pão que é oferecido no dia de Pentecoste, nós, os gentios, temos essa ciência pelo Novo Testamento acerca dessa reconciliação, dessa expiação, de uma vez por todas, conquistada por Cristo Jesus. Agora, os judeus não lembram que no Pentecostes ofereciam 2 pães com fermento? Lembram disso? Esses 2 pães representam judeus e gentios. Os judeus, há um mistério na história dos judeus. Na economia divina, Deus determinou que quando o Messias chegasse, os judeus não receberiam ao Messias. Basta que você olhe na sua Bíblia, olhe em Romanos capítulo 11, rapidamente, só para os irmãos perceberem. Veja só o que a Escritura explica acerca do povo de Israel e como que eles experimentariam então essa expiação. Como que, não é que a expiação sejam 2, uma para os judeus, outra para os gentios. Não, a expiação é a obra de Cristo na cruz do Calvário e a sua obra sumo sacerdotal nos céus. É só uma. Agora, como os gentios a experimentam e como os judeus experimentam, aí a experiência é diferente.
em razão do propósito de Deus, ou do modo como Deus escreveu que seria a história. Romanos capítulo 11, versículo 7 diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas os eleitos o alcançou, ou o alcançaram, e os mais foram endurecidos. Algumas versões diz mais a eleição o alcançou. Outras diz mais os eleitos o alcançaram. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição, ou seja, Israel não alcançou, mas os eleitos de Israel alcançaram alcançaram isto. E os demais, os que não eram eleitos? E os demais? Então, os eleitos alcançaram, mas os demais judeus foram endurecidos, como está escrito. E então fala-se aqui do endurecimento de Israel. Quando Cristo veio, a maior parte do povo de Israel teve o seu coração endurecido. Aí diz a Escritura: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre curvadas as suas costas. Amados, considere comigo a gravidade do que se diz aqui nesse capítulo. Deus lhes deu endurecimento. Deus lhes deu olhos, espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ou seja, o povo de Israel, diante de Cristo, diante do Messias, diante da promessa de salvação, eles foram, por Deus, endurecidos. Eles não puderam reconhecer o Messias. Olhos que não viam, ouvidos que não ouviam. E Davi ainda explica que isso se deu, ou se daria, mediante a mesa. E a figura da mesa, na história do povo de Israel, é uma figura muito presente, porque essa mesa, ela representa as riquezas das verdades que Deus havia dado a eles no Antigo Testamento. É como que todo o conhecimento de Deus, mediante a lei e os profetas, eles, enquanto oráculos de Deus, tivessem uma mesa farta. Lembra do fato alegoria, lá do rico e Lázaro? E é dito que o rico assentava-se numa mesa farta. Lembra disso? Aquele rico representa os judeus. Lembra daquele caso daquela mulher cananeia que ia correndo atrás de Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim? Jesus diz: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O que ela respondeu? Ela, enquanto uma gentílica, uma pagã, falou assim: mas os cães, os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha a mesa novamente aqui. Essa mesa, ela é símbolo da fartura e das revelações e das verdades que os judeus, como privilegiados, tinham antes de Cristo. E Davi então disse: torne-se-lhes a mesa em laço. Ou seja, eles foram enganados pela própria verdade que eles tinham. Ou seja, eles, na ânsia e no desejo de guardarem seus corações do engano, do erro, acabaram eles por matar o Messias. Porque eles não puderam enxergar que Jesus era o verdadeiro Messias. E aí vem a pergunta, então: quer dizer então que o povo de Israel está condenado? É aí onde entra o capítulo 11, versículo 25, que nós lemos no início da reunião e no início dessa mensagem, quando fala assim: olha, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Ou seja, o endurecimento de Israel é um mistério, é um dos mistérios da Escritura. Só que muitas vezes poderia ser o caso de que os gentios, sabendo dessa história, pudessem se orgulhar e até zombar e até escarnecer do povo de Israel. Tá vendo? E se deu mal, tá vendo? Aguardaram, agora vocês estão para lá e nós que estamos aqui nas riquezas insondáveis do Evangelho. E aí Paulo corrige esse entendimento dizendo: não quero
que ignoreis esse mistério. Porque se vocês, gentios, ignorarem esse mistério, que agora eu direi, vocês vão ficar presumidos em vós mesmos. Para que vocês não sejam presumidos, não fiqueis presumidos, então eu quero revelar um mistério. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Olha que verdade maravilhosa. O povo de Israel haveria de ficar endurecido até a entrada da plenitude dos gentios. Até quando os gentios atingissem o número máximo de pessoas salvas, de acordo com o propósito divino. Ou seja, toda essa era pentecostal, o primeiro pão está sendo oferecido para Deus. Ou seja, os gentios estão sendo salvos. Gentios, pessoas do mundo inteiro. Começou ali em Jerusalém, aí foi para Samaria, e aí foi para a Judeia, e esse evangelho foi, no tempo de Paulo, até os confins do mundo antigo, do mundo habitado e conhecido da época. Depois, este evangelho foi para toda a Europa, e depois ela veio para o continente americano, e já foi agora para a África, e já entrou na China, e já entrou em vários outros lugares, e este evangelho, então, está sendo pregado no mundo todo, e muitos gentios, que nada tinham a ver com as alianças, nem com os patriarcas, né, estão sendo salvos. Mas vai chegar um momento em que esse número de gentios vai chegar na sua plenitude. É todo esse período dessa era pentecostal, dessa colheita. Tanto é que no finalzinho dessa era pentecostal, há de se tocar a trombeta. Se os irmãos lerem lá a festa de Pentecostes, no final do Pentecostes tocava-se a trombeta. O que significa que Deus, Ele vai soar a mensagem do Evangelho no mundo todo para a consolidação e para a finalização da pregação do Evangelho para os gentios, para que esse número de gentios salvos chegue na sua plenitude. Nós estamos vivendo esses momentos finais. Eu até acredito que este ministério de Volta à Palavra é uma das vozes de trombeta que estão soando no mundo. Deus está levantando pessoas no mundo inteiro. Talvez você não tenha visto, mas Deus está levantando. Ele é o dono da obra. Nós não somos o dono da obra. Nós não somos únicos e exclusivos, jamais e absolutamente. Nós somos meramente uma voz, ó. Nós não somos a voz, é uma voz que está clamando, mas tem uma outra ali, tem uma outra do outro lado, tem uma outra na outra cidade, tem uma outra no outro estado, em outro país, e assim o Senhor vai soando as trombetas, convocando os seus eleitos para a grande festa dos tabernáculos, convidando, convocando. Mas logo quando chegar a plenitude então dos gentios, e esse dia eu não sei quando será, pode ser hoje. Eu não sei quando é e nem quanto é essa plenitude. Eu sei que o Evangelho da Graça tem entrado em vários e muitos países de todo o mundo. Mas imagine você que hoje chegasse a plenitude dos gentios. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, eu não sei. Sim, eu posso presumir ou conjecturar que nós estamos bem próximos. Isso porque os sinais apontam para o limiar do tempo. Eu acredito no meu coração, no meu espírito, que nós estamos vivendo o limiar. Nós estamos no limiar. A qualquer momento, o Senhor dirá nos céus: fechou-se a porta da graça para os gentios. Chegará um momento em que essa era de graça, essa chuva sobre o mundo gentílico vai cessar. Terá entrado a plenitude dos gentios. E o que acontecerá então? Aí o apóstolo Paulo disse: e assim, versículo 26 do capítulo 11, e assim
Assim quer dizer o que será aqui? Olha o 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, o endurecimento haveria de durar até a plenitude. O que significa que, tendo chegado à plenitude, esse endurecimento vai se transformar em quebrantamento. O versículo 26 diz, e assim quer dizer, tendo entrado a plenitude dos gentios, todo o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e apartará de Jacó as impiedades. Então Jesus, ele virá para o seu povo Israel, tão logo entrar a plenitude dos gentios. A vinda de Cristo, a sua segunda vinda, corpórea, pessoal e visível, será a remissão de Israel. Será o grande dia da expiação de Israel. É o dia do perdão de Israel. É o dia da reconciliação de Israel. Certamente, esses aqui que vão experimentar essa grande bênção são escolhidos. Eles são selados, como está em Apocalipse capítulo 7, de cada tribo foram selados 144 mil. Aqueles 144 mil são judeus que foram escolhidos por Deus para sobreviverem, né, à grande tribulação e chegarem vivos lá no finalzinho para o grande dia da expiação deles. Quando eles vão experimentar a expiação efetuada por Cristo na cruz, mas eles vão provar e experimentar esse perdão e essa reconciliação. Querem ver? Zacarias capítulo 12, versículo 10. A profecia acerca desse tempo em que os judeus vão experimentar a expiação, a reconciliação, o dia do perdão. Diz assim a escritura veterotestamentária. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Pense um pouco, considere isso. Porque quando você começa a considerar essa economia de Deus, você consegue perceber a bondade de Deus, o quanto que isso muda a sua visão, muda o seu coração, muda a sua alma. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Esse espírito de súplica é o espírito do dia da expiação, quando eles tinham que estar ali completamente quebrantados diante de Deus, suplicando-lhe o perdão. E aí pesa sobre o povo de Israel um elemento maior do que para nós gentios, porque assim como nós temos pecados, eles também tiveram pecados. Sim ou não? Ou eles têm pecados? Agora, pesa sobre eles um outro fator. É que eles não somente são pecadores, como todos os homens são pecadores, mas eles, enquanto nação, eles crucificaram o Senhor. Eles mataram a Jesus Cristo crucificado. Então, naquele dia dessa redenção de Israel, o Senhor vai derramar um espírito de graça. Eles estarão num momento muito dramático. Não sei quantos de vocês se lembram ou já ouviram falar do grande momento do povo de Israel durante a grande tribulação, porque o anticristo vai persegui-los de morte. Sempre foi intento do maligno extinguir ou dizimar a nação de Israel. O povo de Israel é um povo perseguido, não em razão de qualquer outra coisa material, senão porque eles são o povo que levam sobre si uma promessa, porque eles vão constituir a base do reino do Messias em toda a terra. Os irmãos sabem que o grande drama da Escritura é exatamente a questão do reino. E esse reino não é em todo o universo, é sobre a terra. Foi esse reino aqui de Deus que foi usurpado pelo maligno.
Quando Lúcifer foi colocado aqui como príncipe deste mundo, não é daquele mundo, é deste mundo. Então, enquanto no seu estado de perfeição, ele governava aqui. Ele tinha um palácio aqui. Ele estava no Éden, antes da queda, antes da criação do homem, antes da sua própria queda. Era um querubim perfeito em todos os seus caminhos. E ele ligava os céus e a terra. Haja vista que é dito que também, diante de Deus, era o querubim da guarda, que cobria a glória de Deus. Mas com a sua queda, ele usurpou este reino. Ele tomou para si aquilo que não era dele. Ele deixou de se entender como um mordomo e agora queria simplesmente governar por si mesmo e para si mesmo essa terra. Foi aí então que começa a desencadear todo o propósito de Deus, no sentido de que a vinda de Cristo a este mundo era para redimir, resgatar este reino que um dia fora tomado, que um dia fora usurpado. A morte de Cristo não é para salvar apenas o homem, mas para resgatar aquilo que fora usurpado. De maneira então que agora, quando o Messias vem para resgatar, ele vem do povo judeu. Lembra? Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, enquanto homem, enquanto o verbo eterno encarnado, que é o rei, ele vem dos hebreus, ele vem dos judeus. Ele nasce do povo de Israel, da tribo de Judá. E como tal, então para ele, na sua segunda vinda, reinar sobre esta terra, ele precisa de uma base de uma linhagem real, segundo a carne, para que ele governe. Então, o que o maligno pensa? Bem, já que eu não consegui fazê-lo perder a batalha no Calvário, então se eu destruir a nação de Israel, se eu aniquilar com o povo de Israel, pronto, ele não tem base legal para governar sobre a terra. E aí o maligno tem procurado destruir a nação de Israel na sua história. Basta que você olhe para a história do povo hebreu, que desde a antiguidade que o povo de Israel tem sofrido, né? De maneira então que a última ação, o último plano do diabo contra Israel será na grande tribulação, quando é dito que o anticristo vai arregimentar o exército de todas as nações, e então eles vão contra Israel, vão cercar a nação de Israel, e então eles vão, o intento deles é destruir a nação de Israel. Você imagine só, quando estiverem ali em Jerusalém, os judeus sendo cercados pelos exércitos do anticristo, e ali deverá estar cheio de demônios, de anjos caídos, porque será um mundo misto na época, né? Tudo junto ali. Então, naquele momento, quando os hebreus estiverem ali junto ao Monte das Oliveiras, completamente cercados, sem lugar para ir, que eles olharem para os lados, para trás, para frente, e não tem saída, para baixo, não tem como eles entrarem debaixo da terra. E então, neste exato momento, em que eles estiverem totalmente acuados, imaginem o tanto de armas apontadas para Israel, porque será uma guerra, né? São nações e são exércitos cercando Israel. Quando eles estiverem para dizimar Israel, Deus então vai derramar sobre o povo de Israel um espírito de graça. Esse espírito de graça é o Espírito Santo trazendo à lembrança deste povo o fato de eles serem um povo escolhido. Eles vão se lembrar de Abraão, vão se lembrar de Isaac, vão se lembrar de Jacó, vão se lembrar de Moisés, vão se lembrar da lei, vão se lembrar dos profetas, vão se lembrar da sua história, e eles vão, por causa desse espírito de graça agindo dentro deles, nos seus corações, nas suas mentes, eles então vão começar a compreender o que até então eles não puderam compreender. E aí então eles vão olhar para cima e eles vão clamar por Deus. Porque agora eles estão quebrantados, porque o espírito de entorpecimento lhes foi tirado. E agora então eles vão clamar pelo Deus de Abraão, vão clamar pelo Deus de Isaac, pelo Deus de Jacó. Ou seja, vão clamar por quem? Por Yahvé.
Yahvé, pelo Deus Criador, o Eterno, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, pelo Deus do sábado, ó, o Deus dos hebreus, das festas, dos sacrifícios. Quando eles clamarem por Yahvé, vai se cumprir exatamente as palavras de Cristo, que estão aqui em Mateus capítulo 23. Leia na sua Bíblia, você tem que conferir na Escritura para você se certificar. Mateus capítulo 23. Olha o momento do endurecimento e olha o momento da experiência de expiação que eles terão. Diz assim, olha, Jesus dizendo para o povo de Israel, endurecido no coração: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Essa rejeição era exatamente já o resultado do coração endurecido. E eles não quiseram porque seus olhos não podiam ver. Não quiseram porque seus ouvidos não podiam ouvir. No 38 Jesus diz: eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais. Atenção. Desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer. E agora Jesus profetiza um tempo em que os judeus viriam a dizer o quê? Bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus profetiza aquele momento em que os judeus, estando acuados ali, exprimidos para serem destruídos pelo anticristo, eles vão clamar por Yahvé. E quando então eles clamarem por Yahvé, o céu se abrirá, e então eles verão Jesus Cristo descendo de maneira visível, de maneira corpórea, de maneira pessoal. E eles verão Jesus Cristo e dirão: bendito o que vem em nome do Senhor. Dirão bendito, porque na sua primeira vinda eles disseram maldito. Porque eles mataram a Cristo como um maldito. Agora eles reconhecem que aquele que foi crucificado por eles é bendito. E que é o verdadeiro enviado de Yahvé. Bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus descerá dos céus em socorro a esse povo de Israel. Como nós acabamos na semana retrasada, a primeira mensagem da expiação, isso demonstra como que os judeus, que eram os primeiros no plano, se tornaram então os últimos, para que nós que éramos os últimos, fôssemos os primeiros. Ou seja, nesse projeto de Deus, o povo de Israel veio primeiro que os gentios. Nós somos os segundos. Só que nós somos os primeiros a experimentar essa graça, a experimentar essa expiação, a experimentar o perdão de pecados, a experimentar a reconciliação com Deus. E então, quando Jesus descer, o que acontecerá? A Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai se fender em duas partes, vai criar um grande vale, e o povo de Israel que estava sem saída vão fugir por meio do vale para compor o exército de Cristo nas últimas fileiras. Os primeiros serão os últimos, porque virá Cristo e ele trará consigo um exército de santos vencedores. Apocalipse capítulo 11 diz que quando ele descer dos céus, montado em cavalo branco, isso são apenas figuras que a Bíblia se utiliza para falar da sua obra, da sua velocidade, da sua atividade, do seu juízo, do seu julgamento, vestido com vestiduras brancas, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é dito: seguiam-no os exércitos que há no céu, também vestidos de vestiduras brancas. E é dito que esses que seguiam a Cristo são aqueles que teceram as suas vestes nupciais. São aqueles que venceram. São os crentes, são os gentios, que tendo se convertido a Cristo, fizeram uso
do tempo de oportunidade para crescerem em vida, para tratarem com o coração, para tratarem com a carne. E aqui é um aspecto importante dessa verdade, amados, porque infelizmente, nós vivemos num mundo e vivemos num tempo em que as coisas espirituais são desprezadas. E por que são desprezadas? Porque nós estamos mais voltados para o hoje, nos esquecendo da nossa remissão no passado e nos esquecendo do mundo eterno que está por vir. Aí ficamos vivendo em função, literalmente vivendo em função de tudo aquilo que nos traz algum gozo, algum resultado aqui e agora. A gente fala muito da teologia da prosperidade, mas a teologia da prosperidade é apenas uma proclamação equivocada que convida as pessoas às coisas materiais. Mas mesmo nós sendo contra a teologia da prosperidade, você pode estar totalmente tomado pelo espírito dela, desde que você se permita se envolver de tal maneira nas coisas terrenas, que você deixe ou se esqueça que você tem um coração, que você tem um espírito, que você tem o Espírito Santo em você, e que a nossa grande necessidade é de sofrermos uma mudança real na nossa alma. Porque nós somos, embora pessoas redimidas, mas nós somos redimidas judicialmente. Falta sermos redimidos organicamente. Tratar o pecado, tratar a mágoa, tratar o rancor, tratar o ódio, tratar a inveja, tratar a acepção de pessoas, tratar o amor ao dinheiro, e tratando com as trevas que há dentro do coração, se libertando para que nós sejamos feito novo homem, organicamente, pessoas transformadas à imagem de Cristo, e são esses que se permitem ser trabalhados, que serão os cristãos vencedores, que virão com Cristo na sua segunda vinda. E virão com Cristo porque foram arrebatados antes da grande tribulação e, portanto, voltarão com Ele naquele momento. Será Jesus Cristo com seus exércitos de gentios, redimidos, justificados, reconciliados e glorificados, vencedores, agora com os judeus salvos lá no final, diante agora do anticristo e dos seus exércitos. Quando o anticristo pegar o revólver 38 dele e apontar para Jesus, e os exércitos com canhão, metralhadora, escopeta, o que mais? Ponto 40, carabina, estilingue, porque são os exércitos da terra. Assim, agora vamos matar todo mundo agora. Aí diz a Bíblia que Jesus não fará nada, nenhum movimento que assuste eles. Nenhum movimento. E os santos também não. Apenas vamos olhar para esse exército. E diz a Bíblia que estando eles ainda em pé, os olhos apodrecerão na órbita, e a língua apodrecerá na boca, e serão devorados por vermes, estando eles ainda em pé. Essa é a chamada guerra do Armagedon. E naquele momento, então, Jesus vai instaurar o seu reino sobre a terra. E aí, quando tiver as coisas mais tranquilas, Jesus olhar para os hebreus, que receberam o espírito de graça e de súplica, que foram perdoados, que foram reconciliados. Aí vai aparecer uns curiosos judeus lá que vão olhar para as mãos de Jesus e vão ver as marcas dos cravos nas mãos. E eles dirão assim: mas que marcas são essas nas suas mãos? E Jesus responderá: são as marcas com as quais fui ferido na casa dos meus amigos. Ou seja, ele foi morto pelo seu próprio povo. Mas agora estará um povo redimido, totalmente restaurado. E aí então será o reino milenar.
que é a próxima festa, a festa dos tabernáculos. De maneira que, do mesmo modo que no finalzinho do Pentecostes houve o soar de trombeta convocando os últimos gentios à salvação, quando vier a expiação, leiam depois Levítico 23, também há o toque de trombeta, convocando os escolhidos de Deus, judeus, dos 4 cantos da terra, como que trombetas convocando para que eles possam se reunir lá em Jerusalém, no Vale da Decisão, quando ali então o Senhor vai salvar o seu povo. As trombetas são a convocação de Deus para salvar o seu povo. Os irmãos percebem que esse calendário das festas de Israel, eles compreendem toda uma história de Deus com o seu povo. A começar então da Páscoa, primícias e pães asmos, essas 3 primeiras festas, elas mostram o início da morte de Cristo e da sua ressurreição enquanto um homem perfeito. Aí começa a aplicação dessa salvação mediante Pentecostes e expiação. E então, uma vez salvos gentios e judeus, virá o reino milenar, que será então celebrado e propagado, e será representado pela festa dos tabernáculos, que falam sobre o reino de Cristo, sobre a terra, que certamente vai nos levar aí a compreender muitas coisas que até então nós não temos compreendido. Agora vejam, eu quero pedir aos irmãos que os irmãos considerem essas palavras. Eu falava aqui no início, antes dos avisos, do tempo em que nós estamos vivendo. Os irmãos percebem o tempo? Percebem que o tempo está cada dia pior? Como que as coisas estão, nós estamos sendo apertados a cada dia, e os tempos nos exigem uma resposta. E aí nós só podemos dar 2 tipos de resposta para os dias que estamos vivendo. Ou você vai se esfriando a ponto de cair prostrado no deserto, e olha que tem muita gente, não poucas, caídas no deserto, prostradas. Pessoas que não conseguem mais caminhar, não conseguem congregar, não conseguem ler a palavra, não conseguem orar, não conseguem ter comunhão, totalmente vazia e tomada de um sono profundo. Ao passo que a outra resposta que você pode dar é a reação contra esse tempo. A reação contra a questão, né, de você acordar e despertar para a grande verdade dos tempos. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Veja o que diz. Irmãos, na sua Bíblia tem irmãos aí? Então é com você que está falando? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quem já ouviu aqui dizer dessa expressão, como ladrão de noite? Já ouviram dizer? Eu ouvi muito essa expressão, sobretudo no meio pentecostal da Assembleia de Deus. Antigamente, hoje eu não sei como é que é mais, falava muito disso, da vinda de Cristo, pregava muito o arrebatamento secreto. E aí dizia da questão da vinda de Cristo como um ladrão de noite, porque aí eles interpretavam no sentido que assim, é um rapto. Ladrão de noite como rapto. Mas qual é a relação do rapto com o ladrão de noite? Vocês conseguem perceber
o rapto com o ladrão de noite? Qual é a relação? Honestamente, eu não consigo ver essa relação. Quando diz ladrão de noite, quer dizer o quê? Quando é que vai o ladrão à sua casa? Ou à casa de alguém que não seja a sua? Quando é que vai o ladrão? Ora, não, tem o dia. Tem o dia. Ele vai quando você pensa que ele não vai. Ou não é assim? Porque se você pensasse que ele fosse, ele não sairia de casa. Não, hoje ele vem, então. Hoje ele não vem, não. Então eu vou dar uma saidinha hoje. O ladrão, ele entra exatamente quando você está totalmente distraído, quando você nem pensa sequer que ele existe. É aí que ele vem. É a surpresa pela sua falta de vigilância e de atenção. Então veja como o texto comprova esse entendimento. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, aqui nós temos um sinal da vinda de Cristo. Qual o sinal? O dia da vinda de Cristo será no tempo. Porque está se falando acerca dos tempos e das épocas. Então, os tempos e as épocas da vinda de Cristo será um tempo em que as pessoas não estarão atentas. Elas até sabem que Cristo voltará, mas elas não acham que voltarão, ou que voltará. Aí eu pergunto, como é que são nossos dias agora, atuais? Quem aqui está achando que Jesus vai voltar hoje? Quem está achando? Está achando? Uma pessoa, duas pessoas? Quem mais? E eu quero ver quem está achando que ele volta hoje. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que estão achando que ele volta hoje. O que você vai fazer depois do culto? Vocês dois que estão achando. Almoçar, comer. Bom, se você achasse mesmo que ele viria hoje, o que você iria fazer? Não, se você achasse mesmo. Irmãos, digamos, pastor Josué, me ajuda aí. Digamos que você tivesse a plena certeza e consciência e sobriedade e revelação. Jesus vai vir hoje, 9 da noite. Você sabe disso. Te foi revelado. O que você ia fazer? Fazer nada, ia dormir. Minha mãe ia ficar desesperada. Meu Deus, não vem agora não, pelo amor de Deus. Hein? Gente, o mínimo que alguém ia fazer é gastar as poucas horas que resta para dizer às pessoas que Jesus está voltando. Se você tem a certeza, você vai dormir? Você vai almoçar na casa da sogra e ficar com aquela preguiça depois do almoço? Não, você ia orar, ia clamar. Pessoal, vem cá, vamos nos preparar, vamos aguardar. É hoje o dia. Você ia, apelar às pessoas para que elas atentassem para o grande evento da história da humanidade, o dia que Deus intervirá na história do homem de maneira direta. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos acham aqui que Jesus virá hoje? Os dois desistiram. É lógico. Aí, então, e quem também acha que Jesus vai voltar hoje, me procure no final do culto, me passa seu carro. Ele não te serve para nada. Passa sua casa para o meu nome. Pega seu dinheiro, oferta para a igreja, chama os pobres, distribui tudo. Dá tudo. Não te servirá para nada, vai virar hoje. Pastor, mas como é que faz então? Ele vai vir hoje ou não vai vir hoje? Eu quero apenas ilustrar com isso que não é você, nem eu. São os tempos em que nós vivemos. É um tempo de Noé. Nós estamos plantando, porque queremos. Quem planta, espera colher daqui a tantos meses, não espera? Nós estamos plantando ou não? Estamos plantando. Nós estamos casando. Estamos dando nossos filhos em casamento. Já estou pensando no casamento da Michele. E aí quem pensa assim, não espera hoje.
que os meus planos incluem 10, 20 anos. Mas não é incredulidade, são os tempos. Mas calma, que aqui tem uma solução. Olhe para o texto. Quando andarem dizendo paz e segurança, então aqui se refere aos tempos. Como é que serão os dias? Não, está tudo bem. É paz e segurança, tranquilidade. Está tudo certo. Não tem ninguém desesperado, não tem ninguém correndo, não tem ninguém preocupado com nada. O ladrão está para chegar, mas o que se diz? Paz e segurança. Se o ladrão vem, tem paz e segurança? Mas na iminência do ladrão, qual é o nosso sentimento? Não, paz e segurança. Como é que está? Beleza, tranquilo e calmo. Bom demais. Enquanto se nós pudéssemos ter a revelação dos tempos exatos da vinda de Cristo, nós mudaríamos a nossa visão. E mudaríamos a nossa disposição. Para você entender isso de maneira prática, é só você perguntar para uma pessoa, como já nos ocorreu, de nós presenciarmos isso, uma pessoa que está com uma doença, uma enfermidade mortal. E a pessoa sabe que vai morrer. E o médico disse, olha, você tem aí pouco tempo de vida, 2, 3 meses no máximo. E eu já acompanhei alguns casos desse tipo. A pessoa lutou para ser curada, lutou, orou, falou tal, mas quando viu que não tinha jeito, que ia mesmo de todo jeito, ia embora, aí a pessoa começa a mudar a sua visão de tudo. Aí aquilo que eu valorizo, ela não valoriza. Aquilo que eu busco, a pessoa não busca. Aquilo que eu quero, ela não quer. E o que ela quer e busca e valoriza, eu não busco, valorizo e não quero. Estão entendendo a história? Porque aquela pessoa está indo para um lugar onde tudo isso não vale nada. Não tem nenhum valor. Ela pode ganhar na Mega Sena da virada. Sozinha. 200 e quanto? E 40 milhões. Mas para que serve aquele dinheiro para ela? Para ela. Talvez a única alegria é, meus filhos, vai desfrutar. Mas daqui a pouco eu entrarei pelas portas da morte. E são duas, já dizia Antônio Vieira. As portas da morte, uma pela qual se sai da vida, outra pela qual se entra na morte. E diz o texto então, no versículo 4, mas vós, irmãos, esse mais, quer dizer, os tempos são assim. Mas e você, que é irmão? Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então ele diz da possibilidade, de se estar em trevas. Vós não estáis em trevas. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Então aqui o apóstolo está tratando do âmbito da realidade. Nós somos filhos da luz, nós somos filhos do dia. Portanto, nós não podemos, teoricamente, estar nas trevas e nem na noite. Assim, versículo 6, este é o nosso apelo. Assim, pois, não durmamos como os demais. Quem entendeu? Quem aqui está em trevas? Aqui não tem ninguém em trevas. E por que não tem ninguém em trevas? Porque nós somos filhos da luz. Como é que eu estou em trevas? Bem, em trevas você pode não estar, mas o filho da luz pode dormir. Entenderam? Louvado seja o Senhor, porque somos filhos da luz. Mas não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Se ele escrevesse esse texto hoje, não diria isso, né? Estão se embriagando de dia e de noite. No tempo dele era só de noite.
Nós, porém, versículo 8, que somos do dia, sejamos, diga para o seu irmão, seja sóbrio. Quem aqui já bebeu alguma vez e ficou embriagado? Quem sabe o que é ficar embriagado? A pessoa embriagada tem juízo? Tem noção das coisas? Agora imagine só uma pessoa com um coração e uma mente embriagada, espiritualmente falando. Totalmente inconsequente. Encerrando. Nós, porém, que somos do dia, diz para o seu irmão, seja sóbrio. Diga para ele, seja sóbrio. Com respeito à vinda de Cristo, seja sóbrio. Diga para o seu irmão ainda, revista-se da couraça da fé e do amor. Irmãos, que maravilha. Não é que maravilha, né? É totalmente diferente do que a religião prega, né? Revista-se da couraça da fé e do amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Diga amém. Sejamos sóbrios e vamos nos revestir da couraça da fé e do amor. Vamos caminhar, irmãos, na certeza da salvação, que o Senhor está voltando e logo estaremos com Ele. Não desanime, em nome de Jesus. Amém?